Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje comentar com vocês o tema 670 do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema 670, o STF fixou diretrizes para o julgamento de ações contra leis que criam cargos em comissão. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade estaduais que tramitam perante os respectivos tribunais de justiça, contra leis que criam cargos em comissão que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o respectivo Tribunal do Estado deve analisar as atribuições previstas para os cargos. Porém, não é necessário que se pronuncie sobre a constitucionalidade de cada cargo criado. A decisão foi tomada em uma ação, em um recurso, no bojo de um recurso, em que o Ministério Público Estadual de Minas Gerais questionava a decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, cuja decisão do TJ de Minas envolvia 5 leis do município de Além Paraíba, Minas Gerais, e criavam essas leis 114 cargos em comissão não destinados a funções de chefia, direção e assessoramento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia acolhido parcialmente a ação, apenas para julgar inconstitucionais os dispositivos da lei municipal que estabeleciam a necessidade de eleição para a escolha dos ocupantes dos cargos de direção escolar de ensino. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a exigência de processo eleitoral seria inconstitucional, por se tratar de cargo de livre nomeação do prefeito, não lhe sendo cabível verificar se as atribuições dos cargos correspondem, efetivamente, às funções de chefia e assessoramento. No recurso ao Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público de Minas Gerais argumentou que o entendimento do TJ daquele estado violou dispositivos da Constituição Federal, entre eles o artigo 93, que exige a fundamentação das decisões judiciais, ao se recusar a analisar as atribuições dos cargos. Também foi apontada a violação ao artigo 37, pois a decisão teria chancelado a criação de cargos em comissão para atividades puramente técnicas, quando há exigência constitucional de concurso público. E aqui, gente, já faço o primeiro parêntese. Lembramos que o cargo em comissão deve ser destinado apenas para os casos de direção, chefia e assessoramento. De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, os demais cargos públicos, ou seja, os cargos técnicos, devem ser providos através de concurso público. Como eu disse, foi uma decisão por maioria de votos, e o relator foi o ministro Alexandre de Moraes, que considerou equivocado o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de que as atribuições dos cargos criados pelas leis municipais eram matéria de fato, cujo exame não seria possível em ação de controle objetivo de constitucionalidade. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, repito, a partir da indispensável descrição das atividades dos cargos públicos é que se poderia afirmar sua compatibilidade com a norma constitucional que estabelece os casos e as hipóteses dos cargos em comissão. Ele observou que esse cotejo, em relação à descrição das atribuições dos respectivos cargos públicos, é sempre feito pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que contestam leis federais e estaduais que criam cargos em comissão. O ministro ressaltou que a inconstitucionalidade geralmente vem disfarçada. Embora a denominação remeta a funções de direção, chefia e assessoramento, as atribuições nada têm a ver com as hipóteses autorizadas pela Constituição para a dispensa do concurso público. E aqui abre um outro parêntese. Você não pode se deixar levar pelo nome, porque às vezes o nome do cargo, ele disfarça uma ilegalidade. Por isso que foi assentado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal que o que importa não é o nome do cargo, e sim as atribuições que são destinadas àquele cargo. Com base na decisão do STF, nesse recurso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deverá proceder a um novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público naquela ação que tramita lá no TJ de Minas, e o TJ de Minas deve se pronunciar sobre a razoabilidade da criação dos mais de 100 cargos em comissão, mais especificamente na proporção entre o número de cargos e a população do município, e também avaliar a constitucionalidade dos cargos a partir do exame de suas atribuições. Tá, gente? Esse foi o breve vídeo que eu fiz aqui para vocês para tratar do tema 670 do Supremo Tribunal Federal.
Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like, né? Continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu perfil do Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço a todos e até a próxima.